Fui alcançado por tua graça, que trouxe salvação para mim. Cadê o... Eu deixei minha Harley Davidson ali. Gênesis capítulo 1. Essa semana eu conversei. Irmãos, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão assim, só para eu ver. Domingo passado, levanta sua mão. Essa semana a gente teve... Domingo passado nós ministramos uma mensagem, né, que gerou muita... O pessoal ficou muito nervoso com a mensagem. E eu estava conversando com um pastor da Bolívia, irmão. Ele ouviu essa mensagem na terça-feira. E eu estava conversando com ele. E é engraçado, irmãos, que há 2 anos atrás ele tinha me mandado sair da igreja. Eu fiquei muito surpreendido com as coisas que ele falou para mim. E ele falou assim: pastor, essa mensagem trouxe muita luz para muita coisa que estava no meu coração e eu não sabia. Então eu vou falar hoje sobre você, sobre a tua essência. E eu queria que você precisava... Vocês querem aumentar a temperatura? Tá calor? Aumentar mais. Mais fogo. Aí atrás tá frio também ou tá bom? Tá bom? Então, gente, esqueci o que eu estava falando. Aí eu vou falar com vocês hoje sobre essência. Nós entendemos, eu estou há 6 meses, praticamente, vamos fechar aqui em junho, falando sobre crescimento. Crescimento do homem, amém? Muitas das vezes a gente tem a ideia de crescimento de pessoas. Só que esse é o maior perigo, irmãos, que possa existir. A multiplicação sem o crescimento. Nós corremos um sério risco de montar um grande exército de loucos. Do sentido ruim da palavra. De pessoas completamente insanas, arrogantes, prepotentes e intolerantes. E talvez seja, desculpe muita gente que vai meter pau depois em mim que eu vou falar, talvez essa seja uma grande crise que esse evangelho que se vive no Brasil, principalmente, tem vivido nesses últimos dias. Porque multiplicou, mas não cresceu, irmão. E tudo que multiplica sem crescer, irmãos, é anomalia. Você consegue achar normal uma criança de 10 anos grávida? Quem consegue achar normal? Porque não é normal, mas é possível. Vocês estão entendendo, irmãos, aonde que eu quero chegar? Então o nosso grande problema, irmãos, é entendermos isso. Então eu estou há 6 meses falando sobre crescimento. Falei sobre o mal que há em nós, sobre aquilo que temos que lutar. Falei sobre o coração circuncidado. Falei sobre tanta coisa, irmãos, que te faz olhar para dentro de você. E eu me alegro porque eu vejo muita pessoa crescendo. Agora, existe um outro problema. Se eu cresço e não multiplico, eu também tenho um problema. Amém? Se eu cresci e não multipliquei, significa que eu também sou doente. Eu sou estéril. Amém? Então nós precisamos entender que as duas coisas, elas caminham juntos. Eu não posso multiplicar sem crescer, mas também eu não posso crescer e não multiplicar. Então nós temos, irmãos, que ter esta responsabilidade. Por quê? Porque primeiro eu recebo. Porque primeiro eu enxergo, porque primeiro eu entendo. Mas isso não pode parar em mim. Amém? Fala para o irmão que está do céu assim, ó, não deixa nada parar em você, irmão. Amém? Amém? Amém, irmão? O que acontece? Jesus falou para a mulher samaritana o quê? De ti fluirão rios de águas. Amém? Amém, irmão? Ele falou rio. Ele não falou poça, falou? Falou rio, não falou? Por quê? Rio de água parada? Não.
rios brabos, fortes. Minha desse eu estava semana passada, quando eu ministrar aquela mensagem, e aí Deus me levou a um lugar onde tinha um rio muito forte, um rio muito forte. Parecia quando eu venho de São Paulo, quando eu descia ali pela Seropédica, a gente passava pela ponte, uma ponte ali em Seropédica que passa aquele rio Guandu, né? Quando tá chuvoso, aquele rio, né? Vocês já viram como é que ele é violento, irmão? Violento, e parecia que eu estava vendo aquele rio, só que não era tão barrento como o Guandu, era mais claro. E o Senhor falava comigo sobre violência. Fala para o irmão que está do céu assim, entenda bem o que eu vou falar, hein? Fala para o irmão que está do céu assim, você precisa ser violento. Fala com fé, fala assim, você precisa ser, faz o dedinho para ele assim, dedinho. Fala assim, você precisa ser violento. Agora fala para ele assim, com você. Nós temos uma tendência, irmãos, a ser radical com as pessoas e tolerante conosco. Quando nós erramos, nós lembramos da graça. É assim ou não é? Quando nós acertamos, nós queremos colocar mérito. Não, porque eu estudei. Não, porque eu sou bom. Não, porque também, né, eu me preparei. Não, irmão, a graça é graça em toda e qualquer circunstância na sua vida. Amém? Amém? Então fala assim comigo, essência. Gênesis capítulo 1. Senhor, me dá graça para ministrar essa palavra em 20 minutos. Irmãos, vamos conseguir. Acharam? No princípio criou Deus os céus e a... No princípio criou Deus os céus e a... O que ele criou primeiro? Qual é a prioridade dele? Qual é a sua prioridade? É o céu? Será que é o céu que é a tua prioridade, irmão? Olha como é que Deus estabelece prioridades. No princípio criou Deus. Primeiro o, depois a... Olha a prioridade de Deus. Primeiro as coisas do céu. E você? Qual é a sua prioridade? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... E disse Deus, haja luz, e houve... Haja luz e houve... Presta atenção numa coisa aqui, eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo, porque isso aqui é muito forte. A gente está falando do primeiro dia. Quando é que houve luz na terra? Quando é que houve luz na terra, irmãos? No primeiro? Mas quando que o sol foi criado? Então não é o sol que traz luz? Quem é que traz luz? É a palavra de Deus. O sol governa sobre a luz. Quem ilumina a nossa vida, irmão, não é o sol. Quem ilumina a nossa vida é a palavra de... Amém? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, ele ilumina a sua vida? Houve luz no primeiro dia, mas o sol só foi criado no quarto. E nós temos que entender alguns conceitos aqui, irmãos, básicos, para a nossa vida cristã. O primeiro deles é prioridade. Irmãos, não há crescimento espiritual enquanto a terra for prioridade. Você não vai crescer em graça, você não vai crescer em conhecimento, você não vai crescer no Senhor, enquanto a terra for prioridade na sua vida. Enquanto a terra for o primeiro. Porque tudo que você precisa manifestar na terra, primeiro tem que ser estabelecido no céu. Jesus veio estabelecer, irmãos, para que nós pudéssemos manifestar. Jesus veio trazer o céu de volta à terra. O governo do céu de volta à terra. O sistema do céu de volta à terra. Primeiro é o céu. Primeiro é como está no céu. Pai nosso que estás no céu, seja, como é que é o negócio? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua... Não é isso não. Santificado, Senhor, vocês estão esquecendo as coisas, irmão. Pai nosso que estás nos céus. Qual é a prioridade? Ele está onde? Santificado seja o teu. Venha a nós o quê?
do Deus que está onde? O reino é da onde? Venha a nós o teu reino. Aqui seja feita a tua. Aqui, como é no céu. Irmãos, no céu tem enfermidade. No céu tem fome. No céu tem intolerância. No céu tem guerra. Às vezes eu acho que tem alguns, né? Em regiões celestiais, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra, mas contra potestades, principados, dominadores que agem nas regiões. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: você vive na terra como do jeito do céu ou com o jeito da terra? Eu vou falar assim, bem claro, sabe, irmãos? Tá gravando, né? Eu vou falar assim de um jeito bem prático. Vou tentar traduzir alguns textos para uma linguagem mais Marcos Miniana para você entender. A maioria da terra, marido da terra, a forma de ser esposa da terra, a forma de ser pai, era uma revelação mas eu quero dizer que o céu está em você. Porque a Bíblia diz que Deus pegou da terra e formou o homem e soprou no homem o céu. Então tem céu dentro de você, irmão. Fala para o irmão que está ao céu, tem glória dentro de você. Amém? 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 Então as respostas que nós damos, irmãos, elas precisam ser do céu e não na terra. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque um homem que tem um coração circuncidado, irmão, ele já pode dar respostas celestiais. Um homem que já não tem mais nenhum prepúcio de incredulidade, nenhum prepúcio de religiosidade, nenhum prepúcio que encobre nada, irmão, ele já consegue dar respostas celestiais. Essa geração precisa dar respostas celestiais. Nós precisamos mostrar uma forma de viver que a terra ainda não conhece. Uma forma de vida, eu estou meio NASA hoje, né, irmão? Uma forma de vida desconhecida. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, você é uma forma de vida desconhecida na terra. Ou pelo menos deveria ser. Irmãos, os cristãos deveriam ser casos de estudo. Os cristãos deveriam ser casos de pesquisas. Mas como eles conseguem fazer isso? Mas como eles conseguem andar desse jeito? Mas como eles conseguem não dar a resposta que todo mundo dá? Irmão, Jesus, irmãos, ele veio na terra exatamente dar uma resposta. Ele foi dar uma resposta, irmão. Ele é a resposta a todas as perguntas impossíveis de ser vivida, a todas as questões da lei que eles não conseguiam viver, a todas as questões a nível de pecado que eles não conseguiam vencer. Jesus veio ser uma resposta. Agora, que tipo de resposta eu e você temos sido? Ou fazemos e somos iguais a todo mundo da terra? Eu quero te dar uma notícia aqui, irmãos. Você que já entregou a sua vida ao Senhor, você que já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, você é estrangeiro na terra. Você é um alienígena. Amém? Amém? Às vezes eu olho alguns irmãos aqui, eu falo, esse cara é alienígena mesmo. Né? Você não faz parte dessa atmosfera terráquea. Nós temos um caminho, irmãos, em uma outra esfera chamada cairosfera. Irmãos, na cairosfera, irmãos, não existe passado. Na cairosfera não existe passado para te acusar. Existe um Deus que te justifica. Na cairosfera, irmãos, você não caminha no pecado, você caminha em santidade, porque o Senhor te santifica. E o Espírito do Senhor vos santificará de todas as coisas. Aleluia! Agora fala comigo assim: tem terra e tem céu. Você tem dado a resposta para a terra ou para o céu?
Existem coisas, irmãos, que precisam ser inegociáveis. Hoje nós vivemos uma geração que negocia. Uma geração, irmãos, que coloca em xeque algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Deus falou assim, ó, haja luz. Luz do original grego, irmão, significa conhecimento. Trevas significa ignorância. Então, o que é ser iluminado, irmãos? É você deixar de andar na ignorância, andar nas trevas, você ter entendimento. Olha o que fala, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de, fala comigo, resplandecer, a imagem de Deus, em quem? Em quem? Irmãos, quantos de nós estamos resplandecendo a imagem de Deus? Quantos de nós, irmãos, temos sido esses instrumentos, esses espelhos da terra? Eu e você, irmãos, precisamos aqui hoje entendermos que nós temos que assumir responsabilidades. A vida cristã, irmãos, é um caminho de responsabilidade. Hoje nós vivemos dentro de um evangelho irresponsável. Teve até uma mensagem que uma vez eu preguei chamada Graça Responsável. Depois você procura essa mensagem e ouça. Tem muita gente tratando a graça de forma irresponsável. Nós precisamos ter responsabilidade com o evangelho que nos alcançou. Não foi você que escolheu Deus, irmãos. Não foi você que escolheu Jesus. Jesus falou assim, ó, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi. Ah, pastor, mas isso é predestinação. Irmão, chama do que tu quiser, irmão. O que eu entendo é que Ele me escolheu. E que Ele me escolheu para um propósito. Ele não me escolheu, irmão, para eu sentar dentro dessa cadeira, assistir um culto, curtir um ar-condicionado, curtir uma musiquinha, e ir embora para casa e continuar caminhando como um terráqueo. Você não pertence à terra, você é do céu. Fala para o irmão que está do seu lado, você é do céu. Irmão, o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. Você veio lá de lá. Deus já te elegeu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, ele fala sobre isso. E eu vos elegi antes da fundação do... Por isso que eu não aceito, irmãos, pessoas que vêm aqui e ficam dando uma de rejeição. Ah, mas meu pai não me rejeita, minha mãe me rejeita, meu irmão me rejeita, meus irmãos me rejeitam. Irmãos, você não é rejeitado, irmãos. Antes de você chegar no ventre da sua mãe, você já era amado. Antes de você chegar no ventre da sua mãe, você já era desejado pelo Senhor. Deus já tinha planos. Na barriga da sua mãe crescia ossos, crescia órgãos e crescia chamado, crescia propósito, crescia visão celestial. Deus chega para Jeremias e fala assim, Jeremias, no ventre eu já te escolhi como profeta. Aleluia. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão, aceita isso que dói menos. Amém. Você não será, você já é. Aleluia. Fala assim comigo, eu não serei, eu já sou. Então o que está faltando? Está faltando botar para fora o que Ele colocou para dentro. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão, bota para fora o que Deus colocou dentro de você. Fala com mais fé, fala, bota para fora. Pastor, mas você não sabe quem eu sou. Pastor, olha para mim. Pastor, eu não sei nem falar direito. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu sou isso. Pastor, eu sou aquilo. Pastor, não sei o que. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Vai lá comigo, Coríntios de novo. 2 Coríntios, aí mesmo. Capítulo 4, verso 7. Olha o que Paulo fala. Paulo, irmão. Som. Paulo era louco. Se Paulo vivesse hoje, irmão, iam mandar ele para o manicômio. Temos, porém, este tesouro. Aonde, irmão? Em que, irmão? Vasos de? Para quê? Para que a excelência do poder seja de? E não de? Em tudo. Opa. Somos atribulados, mas não.
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não. Paulo estava dizendo que o que acontece do lado de fora dele não muda quem ele é pelo lado de dentro. Paulo estava dizendo que não importa todas as circunstâncias que ele enfrentava ao redor dele, dentro dele, ele sabia quem ele era. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, não mude, irmão, pelas circunstâncias. Aleluia. Amém? Verso 16 do capítulo 4 diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que, aleluia, eu vou voar nesse lugar, irmão, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova todos os dias. Irmãos, quando o sol nasce também renovo no meu coração, porque o meu sol, irmãos, ele não nasce de manhã, o meu sol, ele nasce todos os dias na minha vida. Ele se chama o sol da justiça, Jesus Cristo. Ele governa sobre a luz que está em mim. Lembra que Deus criou a luz veio pela palavra e o sol governa. Então a palavra de Deus está em mim, e o sol da justiça, que é Jesus Cristo, governa sobre mim. Por isso, irmão, eu posso caminhar na terra como nu. Eu posso caminhar na terra como nu. Amém. Quem está entendendo me dá um sinal. Glória a Deus. Amém. Irmão, você já é um ser eterno. Irmão, se tem gente esperando morrer para viver a eternidade, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, a eternidade já está dentro de você. O dia que você entregou a sua vida ao Senhor, irmão, o dia que você teve esse encontro, a sua mente foi iluminada, os teus olhos se abriram, a eternidade já foi revelada para você. Você já é um ser, você caminha na vida eterna, não na morte eterna, irmão. Que isso, pastor? O senhor não está bem. Deixaram até um comprimido aqui para mim, irmão. Não sei o que vocês estão querendo dizer com isso. Eu vou assim, estou achando que eu estou passando mal. Irmão, já está me dando até calor aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala para o irmão que está do seu lado, a eternidade já está em você, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Vamos lá. Capítulo 3. Eclesiastes 3. Versículo 11. Eclesiastes 3, verso 11. Tudo se fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do... A eternidade está onde, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado assim, a eternidade está em você, mano. Sem que este possa descobrir. Olha como é que Deus é, irmão. Deus faz um negócio. Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, você só precisa confiar, irmão. Fala assim, ele sabe o que ele está fazendo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não está improvisando com você. Deus não tem plano B para a sua vida. Ele tem plano original. Qualquer outro plano que ele traça para a sua vida, irmão, é só para te levar de volta para o plano original. Amém? Amém? Aleluia! Então pega na mão dessa linda pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, irmão, vai dar ruim para você aqui hoje, irmão. Todas as tuas desculpas, vai para a vala. Você vai caminhar, irmãos. Fala assim, você vai romper, porque a glória dele está dentro de você. Fala assim, ele botou dentro de você. Fala, está dentro de você. Lucas capítulo 17, no verso 21. Diz que o reino está onde, irmãos? E muitos dirão, o reino está ali ou o reino está lá. Mas eu vos digo que o reino está dentro de... Está em você, cabeção. O que você precisa é parar de olhar para fora. O que você precisa, irmão, é parar de olhar para a igreja, parar de olhar para pastor, parar de olhar para pessoas que não estão sendo responsáveis. Começa a olhar para dentro de você, que você vai ver que Deus colocou dentro de você a imagem dele. Ele colocou dentro de você a glória dele está em você, o céu está em você, o reino está em você. Você tem que colocar para fora, irmão. Para de brincar de casinha com Deus. Para de brincar, irmão. Bota para fora. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você tem que evoluir, irmão.
Fala assim, evolução. Fala de novo, evolução. Toda mudança evolutiva, ela é incapaz de retroceder. Toda mudança evolutiva, ela se torna incapaz de retroceder. Amém? Uma lagarta pode virar uma borboleta, mas uma borboleta jamais vai voltar a ser. É por isso que o Deus desse século, ele trabalha para cegar o teu entendimento, para te manter nas trevas. Para quê? Para que você continue sendo uma lagarta. Para que você bote uma roupa de crente de lagarta. Para que você tenha um evangeliquez de lagarta. Mas nunca é uma borboleta. Você sempre vai querer arrumar um lugarzinho para se esconder, irmão. Amém? Mas quando você deixa de ser lagarta, irmão, você começa a voar. Então fala para o irmão que está do céu assim, mano, deixa de ser lagarta, irmão. Fala assim, bota o céu para fora. Fala com mais fé, fala, bota o céu para fora. Fala assim, a terra está clamando pela manifestação dos filhos. Fala assim, você tem uma responsabilidade. Ah, pastor, mas todo mundo faz assim, irmão, que se dane todo mundo, irmão. Se todo mundo comer cocô, tu vai comer cocô, irmão. Para de ficar usando todo mundo como desculpa. Deus colocou em você vida eterna. Deus colocou em você glória de Deus. Seja a diferença no meio de todo mundo. Viver essa mensagem do reino, irmão, é como você entrar e remar contra a maré. Todo mundo indo para um lugar e você indo para outro. Dizendo, mano, vem para cá. Mas você está doido? Não, estou doido não, irmão. Ali é o lugar certo. Mas aí vai dar mais trabalho, irmãos. Os lugares que valem a pena sempre vão ser mais trabalhosos. Os lugares que valem a pena, irmão, sempre vão dar mais. É assim ou não é? Ah? Esse evangelho fácil, raso, esse evangelho do vem cá, resolva teus problemas, irmão. Vou voltar aqui para o capítulo 4 de 2 Coríntios. Atribulados em tudo, mas nunca angustiados. Perplexos, mas nunca desanimados. Amém? Fala para o irmão que está do céu, bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Fala com mais fé, fala assim, seja muito bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Amém? Fique em paz, porque Ele te fará vencer todas as dores. Aleluia. Então, irmãos, não caminhem dentro dessa ideia. Sabe, nós vivemos hoje, irmãos, e eu toquei nesse assunto da evolução. Hoje nós vivemos dentro de um anacronismo tão terrível, irmãos. Um evangelho tão anacrônico, um evangelho tão fora de tempo. Sabe, debaixo de situações, circunstâncias. Irmãos, que não condiz nem com a realidade em que vivemos. Pessoas, irmãos, que estão usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Pegando textos sem contextos. Para criar doutrinas vãs. Para fazer ficar mais fácil. Fazer ficar mais fácil. Fala para o irmão que está do céu assim, irmão, cuidado, irmão. Porque tudo que vem fácil. Vai ou não vai, irmão? Vai ou não vai? Abra sua Bíblia comigo. Lembra que eu falei lá no começão que você, quem estava pronto para morrer? Colossenses capítulo 3. Irmão, hoje eu acordei com raiva do capeta, irmão. Não deixa o diabo trabalhar na tua mente, irmão. O diabo quer cabeça, irmão. Você sabia disso? Você já ouviu uma referência que você tem que fazer cabeça lá no centro? O diabo quer a cabeça das pessoas. Você sabe quando a filha de Salomé dançou pro rei? Aí ela se encantou, o rei encantou com ela e falou assim, pede-me o que tu queres que eu te dou. Irmãos, quando um rei fala um negócio, irmão, cuidado quando você usa essas expressões. Fala, pede-me o que tu queres. Cuidado, irmão, isso é perigoso. E aí ela vai, enrolada pela mãe, fala assim, eu quero a cabeça do profeta João. O diabo quer a tua cabeça, irmão.
Porque Ele quer dominar a tua mente, Ele quer governar a tua. Irmãos, eu tenho visto hoje pessoas que o diabo tem a cabeça deles numa bandeja. O diabo tem a mente deles numa bandeja. Irmãos, tudo é motivo para... É a cabeça na bandeja, irmão. Pergunta para o irmão que está, sua cabeça está onde, mano? Está na bandeja do cão? Irmão, tem gente que está com a cabeça na bandeja do cão, irmão. Ele senta com 2, 3, irmão, meu Deus do céu. Ele não consegue provocar uma revolução de pensamento, irmão. Sabe por quê? Porque ele não evoluiu. Irmão, você já viu borboleta conversando com lagarta? Quem já viu? Nunca viu, irmão? Nem na Discovery. Irmão, se na Discovery você não viu, tu não vai ver em lugar. É incapaz, irmãos, de você ter a sua mente iluminada, esclarecida e você voltar para esses lugares, irmão. Irmãos, nós temos perdido muito tempo. Irmãos, e tempo é uma coisa que não se recupera. Tudo que você tinha que fazer nesse domingo de manhã, irmão, você não vai conseguir. Você recupera carro, você recupera dinheiro, você recupera casamento, mas você não consegue recuperar tempo. Uma vez, ano passado, eu fui fazer um enterro. Olha aqui para mim. Irmão, eu tenho horror a cemitério. Não é porque eu tenho medo de nada, não, irmão. É porque eu não gosto. Vou por obrigação. Eu acho que nem no meu enterro eu vou, irmão. Então, eu estava no enterro ano passado, e aí eu vi uma mulher estava sendo enterrada, né? E eu vi um filho, sei lá se era filho, sobrinho, o que é. E o cara chorando. Mas por que eu não te abracei mais? Mas por que eu não disse eu te amo? Mas por quê? Por quê, irmão? Fala para o irmão que está assim. A gente tem uma canção que eu vi, até um clipe, eu não lembro mais, acho que é Flores em Vidas, né? Do Paulo César Baruch. Que fala assim, de que adianta você levar flores no enterro? Flores se entregam em vida. Amém? E nós estamos perdendo tanto tempo, irmãos. Fala para o irmão que está para de perder tempo com as coisas da terra. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você nunca vai estar satisfeito. Você já reparou, irmão, que a gente conquista as coisas na terra, mas a gente nunca fica satisfeito? Porque não há nada na terra que possa te satisfazer. A tua satisfação não está na terra, ela está no céu, irmãos. Nada que você tenha, nada que você conquiste, nada que venha da terra para você vai te deixar satisfeito. Por quê? Porque o céu tem gritado dentro de você. E a terra não pode te dar aquilo que só o céu pode te dar. Eu falei para você abrir a Bíblia, Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, verso 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do... Se você já ressuscitou com Cristo, olha a condição. Portanto, vírgula, se já ressuscitaste com Cristo. Se já, o que ele estava dizendo? Tem muita gente que ainda não ressuscitou. Tem muita gente que não ressuscitou porque não morreu. Porque está vivo ainda, irmão. Irmãos, nosso problema é que nós estamos vivos demais. Catuca esse irmão que está do seu lado e fala: irmão, você tem que morrer, cara. Fala para esse irmão, você tem que morrer, irmão. Mas fala com... Tem gente que tem medo de falar. Vira para ele e fala assim: irmão, você tem que morrer. Fala, você precisa morrer. Por quê, pastor? Porque se eu não morro, eu não ressuscito, irmão. Só tem uma forma de ressuscitar. Como é que é? Você tem que dar uma morridinha, irmão. Fala para o irmão que está assim: hoje você tem que dar uma morridinha, mano. Fala de novo para ele: você tem que dar uma morridinha. Você está muito vivinho. Amém? Quando você morre, olha aqui. Quando você morre, você para de reclamar. Quem é que já entrou no IML? É um lugar terrível de entrar, irmão. Não aconselho a ninguém. Quando meu avô morreu, eu fui lá. Misericórdia, irmão. Mas o pior não é isso. O pior, irmão, é que os caras pegam os corpos, eles tacam assim, irmão, de um lado para o outro.
e sai arrastando. Quando eu fui chegar, irmão, tinha um sendo arrastado assim, ó, o cara agarrou assim, não sei se agarrou no pé ou no cabelo, e estava arrastando. Cara, aquilo me deixou tão horrorizado. Eu era 17, 18 anos, sei lá. Aquilo me deixou assim, horrorizado, irmão. Mas sabe qual é o pior de tudo, irmão? O cara não reclamava. Irmãos, quando você morre, você para de reclamar, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, depois que você morre e ressuscita com Cristo, você só tem dois direitos. O primeiro direito, irmão, é de não ter direito nenhum. E o segundo direito, irmão, é de não reclamar do direito que tem. Por quê? Porque eu não vivo mais. Eu não vivo mais, mas Cristo. Venha a nós o teu, seja feita a tua. Eu não tenho problema de manifestar o céu na terra. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai Celestial. Aleluia. Amém? Ah, pastor, mas é difícil. Mas ninguém disse que era difícil. Irmão, é difícil. Quando está vivo, tudo é difícil. Mas depois que morre, irmão, você ressuscita. E aí você vai buscar as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então fala para o irmão que está do seu lado assim: você busca o quê? As coisas do alto ou da terra? Eu acho que esse é o grande paradigma da sua vida, irmão. Você está aqui para te satisfazer ou para satisfazer a Cristo? Você está aqui porque você estava precisando vir para a igreja, porque as coisas estão ruins para o teu lado? Ou você estava aqui porque você precisa dar uma resposta para essa geração, e esse é um lugar de treinamento para isso? Isso aqui não é igreja, irmão, isso é um prédio que amanhã a gente vai vender, vamos comprar um outro lugar maior, e aqui pode virar o que quiser depois, irmão. Deus não vai estar aqui. Eu não habito em templos construídos por mãos de... Por quê? Porque Ele construiu os templos perfeitos lá em Gênesis. Ele construiu. Ele falou: façamos a nossa imagem, a nossa... Por quê? Porque todo templo, irmão, ele tem que se parecer com um Deus dele. Amém? Amém? Paulo viveu isso. Quando Paulo foi pregar em Atenas, ele começou a ver vários deuses e vários templos. E aí tinha o templo lá do Deus do Sol, e tinha um sol gigante na frente do templo. Por quê? Porque todo templo, irmão, ele vai manifestar quem é o Deus dele. Amém? Amém? Quando as pessoas da Grécia passavam pelos templos, ó, esse aqui é o templo de Apolo, ó, esse aqui é o templo de... Diz aí. Da deusa do amor, qual é o nome dela? Afrodite. Esse é o templo de quem mais? Do Zeus. Esse é templo de Poseidon. Esse é templo do não sei do que. Agora, todas as vezes que olhavam para o templo, identificava quem era o Deus do... Quem era o Deus do... E quando olha para você, irmão, será que conseguem falar como aquela mulher falou de Eliseu? Ali vai um homem santo de Deus. Aleluia. Amém? Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o teu interior ativado, governando o seu exterior. Fala assim: o Espírito Santo governando o seu ego morto, Cristo vivo, lutando contra a sua carne, te fazendo romper e manifestando a graça de Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Domingo passado eu falei sobre ter um coração circuncidado. Agora eu quero falar sobre você ser um agente de circuncisão na vida de pessoas, levando esta mensagem na vida de pessoas. Um dia, um discípulo chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu quero te servir, mas deixa eu enterrar meu pai. Deixa eu enterrar o meu... O que Jesus falou para ele assim? Deixa que os mortos cuidem dos seus.
Fala para o irmão que está do seu lado assim: irmão, você está cuidando de quem? Nós temos dificuldade com isso, irmão. Vivemos um evangelho pragmático. Não adianta você vir aqui, irmão, querer fazer uma campanha de 7 dias para resolver teu problema. Tem gente que faz a campanha dos 3 dias para prosperar, aí no outro mês ele está fazendo de novo. Por quê? Aí depois de 2 meses ele vai fazer a campanha para trazer o marido de volta, e 3 meses depois está fazendo campanha para trazer o marido de volta de novo. Por quê, irmão? Porque não adianta fazer campanha se você não aprender a ser esposa. Não adianta fazer campanha se você não aprender a ser marido. Não adianta fazer campanha para prosperar se você não aprender a administrar o seu dinheiro, irmão. O problema é que a gente faz dívida para tudo quanto é lado e quer tocar na conta de Deus. Deus, resolve aí, ó. Foi o diabo. Foi o diabo, né, irmão? Foi o diabo. É muito fácil, irmão, a gente bota... Irmão, eu quero que o diabo se dane. Não estou defendendo o diabo, não, irmão. Eu estou pouco me lixando para o diabo. O diabo, para mim, é um lixo, irmão. Quero que ele se lasque. Amém? Sei que é um sem vergonha. Está toda hora tentando atrapalhar. Mas quero que ele se dane. Mas o que tem de crente sem vergonha, irmão? Não, o diabo é sujo. E você é o quê, irmão? Você é bom. Você é o caipira que chegou agora e ingênuo. Irmão, vamos parar com essa mentalidade, irmão. Se o meu coração foi circuncidado, irmãos, o meu governo agora é espiritual. O homem interior está ativado. O homem interior vai caminhar sobre a terra, governando sobre o exterior. E aí sim, nós vamos viver no Espírito. Fala assim comigo: uma geração que vive no Espírito. Fala de novo: uma geração que vive no Espírito. E é aqui que eu quero começar a pregar. Esse é o tema da mensagem. Uma geração que vive no Espírito. Uma geração que tem um coração circuncidado. Uma geração que tem o governo do Espírito sobre a vida dele. Uma geração que não caminha no seu ego e no seu narcisismo, mas uma geração que morreu para ressuscitar com Cristo, e Cristo governa sobre ele. Porque Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da... Quem está me entendendo? Você está me entendendo mesmo, irmão? Então fala para o irmão que está do seu lado assim: não deixa que o pó que há em você, nesse corpo corruptível, governe o que está dentro de você. Fala comigo assim: tem um leão dentro de mim. Deixa esse leão soltar, irmão. Seja um leão solto hoje. Amém? Mas não um leão de circo, irmão. Porque tem muita gente que é um leão de circo, né, irmão? Gosta de fazer gracinha, né? Gosta de equilibrar a bolinha na cabeça, dar os rodopios deles para fazer o povo rir. Fala para o irmão que está do seu: Deus quer te encher da graça, não te fazer engraçado. Tem muita gente que é engraçado, mas não tem graça. Ele tem lei. Ele tem olho por olho. Irmão. Os discípulos tinham dificuldade com isso. A gente pega lá em Atos, quando Jesus, depois de 40 dias ressuscitado, Jesus fala assim, ó: e vocês vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas segura aí onde que eu falei que a gente vai voltar. Vamos aqui. Atos 1, verso 8 diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Irmãos, durante muito tempo eu me perguntei por que ele incluiu Samaria. E Deus tem um problema, irmão, muito sério em tratar com os excluídos e minorias. O evangelho dos evangélicos, irmãos, eles não sabem entender a função da igreja sobre as minorias. Mas Jesus, ele tinha algo muito forte com as minorias, né? E eu demorei muito tempo para entender o porquê que ele cita Samaria nesse texto. Ele não precisava. O ideal, a nível de expansão e conquista aqui, sabe o que seria o ideal ele falar? Jerusalém, Judéia, Roma e os confins
da terra. Por quê? Porque Roma era a capital do mundo. Os romanos governavam por todo o mundo praticamente. Então, a nível de conquista e expansão sobre toda a terra, ele não tinha que citar Samaria, ele tinha que citar Roma. Mas por que ele citava Samaria, irmãos? Porque Samaria eram os excluídos. Samaria era o judeu, irmão, que tinha sido excluído pelos irmãos judeus de puro sangue. Quando houve a divisão das tribos, irmãos, e Samaria, o povo samaritano, a parábola do bom samaritano. Irmãos, eu acho que a maior revolta dos discípulos foi Jesus ter colocado um samaritano como o herói da história. Mas deve ter ficado muito macho, irmão. Pô, logo o samaritano. Logo o samaritano. Então Jesus coloca aqui, ó. Ei, vocês vão. Olha a ordem. Vocês vão em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, quando você morre, ressuscita, busca as coisas do alto, você não faz acepção, você caminha numa visão celestial. Paulo diz assim, não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é romano, porque Cristo morreu por todos eles. Cristo morreu por mim, irmão, um brasileiro, carioca, tudo para dar errado, irmão. Num Brasil onde todo mundo vive, aprende a fazer tudo errado. Os nossos filhos são ensinados por nós a fazer coisas erradas. Nós ensinamos filhos a mentir, a brigar. Que é isso, pastor? Ensina, irmão. Não, irmão, bateu em você, devolve. Filho meu nem otário não, se bateu na escola, vai lá e dá nele também. Irmão, eu conheço pai que faz isso, irmão, de igreja. Aleluia. Eu conheço até uns pastores aí, cantores famosos, que mandam dar soco. Mas deixa quieto. Amém? Então eu e você precisamos entender isso. Fala assim comigo, mente, fala com fé, fala mente lá no alto. Amém?
Então a gente entendeu, eu tenho pó eu tenho pó e glória, eu tenho terra e céu dentro de mim. Mas qual é a resposta que você está dando? A quem você está dando resposta, irmão? Por isso que tem dia que você acorda na terra. Você já acordou na terra, irmão? Tem dia que tu acorda querendo, arrependido que não se suicidou de madrugada. É assim ou não é? Por que eu não morri dessa madrugada? Por que eu acordei? Mas tem dia, irmão, que tu acorda cantando. Tem dia que tu acorda pregando até para pé de bananeira, irmão. Por quê, irmão? Porque o céu começa a gritar dentro de você. O que você precisa entender é que você tem que resolver isso morrendo, para que o governo do Espírito se manifeste nessa geração através da sua vida. Amém? Então fala para o irmão que está do lado assim, irmão, é você. Fala assim, ó, você consegue. Fala com mais fé, fala, você consegue. Amém? 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 Eu vou acabar. Já falei que ia acabar umas 2 vezes, né? Mas agora é sério. Eu só vou falar só mais uma coisa com vocês. Olha aqui para mim. Nós estamos vivendo claramente um tempo de transição espiritual. Nós vivemos um tempo de transição espiritual. A mensagem ela está sendo alinhada. A adoração ela está sendo alinhada. Hoje eu não me preocupo mais, irmão. Eu não me preocupo mais. Porque há anos atrás eu achava assim, nossa, tá muito lento, é que não sei o quê. Irmãos, existem muitas manifestações no mundo inteiro, principalmente na América Latina. A América Latina está recebendo um avivamento extraordinário sobre o reino dos céus. Está avançando sobre a América do Norte. Vai começar a invadir a Europa de uma forma violenta, irmãos. Amém? E eu tenho certeza que o Brasil ele está sendo preparado para um tempo de expansão mundial do reino dos céus na terra. E nós temos que entender essa transição, irmãos. Um dia, eu quero fazer uma pequena analogia aqui com vocês, e eu queria a atenção de vocês. Um dia, Deus levantou uma mulher chamada Esther. A Bíblia diz que o rei estava dando uma festa, e essa festa durou 180 dias. Irmão, vai ter dinheiro para fazer festa assim, lá na terra dos Medos e do Persa, irmão. 6 meses de festa, e ele convocou todos os reis da terra. Olha só, irmãos. Ele convocou todos os príncipes da terra, para que ele pudesse mostrar a grandeza do seu reino. A razão da festa era mostrar a grandeza do reino dele. Amém? Vem comigo para você não se perder. E aí quando chega no último dia, na última semana da festa, ele quer apresentar a maior riqueza que ele considerava, que era quem? A rainha dele. E ele manda chamar Vasti. E quando o eunuco vai chamar Vasti, ela manda dizer para o rei que ela não podia ir, porque ela estava ocupada também, dando uma festinha. Hoje nós vemos uma geração, irmãos, que não está atendendo o chamado do seu rei, porque estão ocupados fazendo festinhas. Estão ocupados fazendo festinhas. E aí a Bíblia diz que aquele rei decide exilar sua rainha. Você não vai mais ser minha rainha. E aí começa agora uma nova eleição. E aí uma mulher é escolhida rainha. E o nome dessa mulher é... que foi colocada por um propósito, porque havia um propósito maquiavélico de um homem chamado Hamã, que estava planejando contra os judeus. E aí aquela mulher, irmãos, ela se apresenta diante de um rei. Depois você lê o livro de Esther que tu vai entender quase tudo. Amém? Que eu estou falando. Vou abreviar aqui porque eu não tenho tempo. E aquela mulher, a rainha Esther, ela se apresenta diante do rei sem ser chamada pelo rei. Naquela época, irmão, a mulher só poderia aparecer na presença do rei se o rei a chamasse. Mas aquele Hamã tinha já provocado, tramado um plano, e ele enganou o rei assinou um decreto que mataria todo o povo da rainha Esther, inclusive ela. E ela vai orar, e aí Mardoqueu estava na escada do templo, vestido de cinzas, e um dia Esther manda um dos seus moços, ela vê o que estava acontecendo, ele falou assim, fala para Esther,
que Deus colocou ela naquele lugar para um propósito que é maior do que ela. E ela tem que assumir a responsabilidade disso. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, fala assim: irmão, Deus te tirou da onde Ele te tirou por um propósito maior do que você. Então fala para ele assim, ó, para de se esconder no palácio. Fala, olha, fala com fé, irmão. Faz o dedinho para ele assim, ó. Olha só, para de se esconder no palácio, mano. Para de se esconder nessas ninhenzinhas que você arruma. Amém? E aí Mardoqueu ali, jejuando, falou para ela assim, ó, fala para ela que eu não vou sair daqui. Eu estou aqui intercedendo por ela. E aí Esté, irmão, é tão bom quando entende as coisas, irmão. Esté entendeu e falou assim, ó, avisa para ele, manda todo o povo jejuar, porque eu vou me apresentar diante do rei. Se morrer, irmãos, quando você entende, se morrer, morri, nada mais pode parar você. Eu vou fazer o propósito de Deus, se morrer, morri. Eu vou falar o que Deus mandou, se morrer, morri. Eu vou anunciar essa verdade, se morrer, morri. Amém. Amém. E aí ela entra, só havia um jeito, irmão, dela não morrer. Era se o rei estendesse o cetro para ela. E aí, justamente quando estava Ramã e o rei, ela vem e se apresenta diante do rei sem ser chamada. E é aquele suspense. E agora? Mas ele era apaixonado por ela. Ele amava Esther. Ele amava. Fala para o irmão que está de oração, Jesus ama a sua noiva. Amém? Então uma geração chamada Vasti está sendo destituída do seu trono. E Deus está levantando uma geração que não podia ir na presença do seu rei porque estava ocupada com a festa. E Ele levanta uma geração que está colocando a vida em risco para estar diante do rei, para interceder por uma geração. Aí você sabe o que a Esther chega para ele e fala assim: o que tu queres, minha amada? Eu quero te convidar para uma festa. Eu vou fazer um almoço para você. Eu queria que fosse você e fosse o Ramã também nesse almoço. Olha a diferença, irmão. Você está vendo a diferença? Uma não queria estar na festa do rei. Outras estavam promovendo festas para que o rei tivesse. Eu quero fazer parte da geração que está gerando festa para que o rei esteja presente nela. Eu não faço parte da geração que diz, eu não posso porque eu estou ocupadinho. Eu estou tão ocupadinho aqui com o meu negocinho, eu não posso. Se morrer, morri. Fala para o irmão que está do lado assim, ó, governado pelo Espírito. Um dia Paulo falou assim, eu vou para Jerusalém. E os seus discípulos chegaram para ele assim, você está louco, cara? Você vai fazer o que em Jerusalém? Tu não sabe lá que eles estão matando, batendo, xingando e... Eu só sei o que o Espírito me revelou. Que eu serei preso, que eu serei açoitado, que eu serei caluniado. E mesmo assim você vai? Vou. Porque eu preciso promover festas onde a presença do meu rei se manifeste. A Bíblia diz que quando nós ganhamos almas, há o que no céu? O que você está fazendo com o Evangelho, irmão? Porque você só faz com o Evangelho o que ele fez com... Talvez você não esteja vivendo o Evangelho de Cristo. Talvez você esteja no Evangelho dos evangélicos. Mas o Evangelho de Cristo, irmão, te chama para assumir responsabilidade. Se morrer, morrer. O morrer para mim é lucro. O viver é... Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu precisava de mais meia hora para continuar a mensagem, mas eu não vou ter tempo. Vou pedir ao Espírito Santo que te revele o resto, amém? Senhor, não deixe alguns deles dormir essa noite. Fale com eles a noite toda. Amém não, pastor, que isso? Aleluia. Você que vai ouvir essa mensagem, meus irmãos, que ela possa entrar na sua mente, que ela possa revolucionar a sua mente. Você que tem sido aprisionado pelo Deus desse século, que tem cegado
entenebrecido o teu entendimento. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, que ela traga luz, que ela produza vida em Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Queria que você agora levantasse sua mão direita para o céu. Fui alcançado por tua graça, que trouxe salvação.